Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E é exatamente com esse trecho da música de Caetano Veloso, Dom de Iludir, que a gente começa o nosso episódio de hoje. Com certeza a gente precisa entender e aprender cada vez mais as perdas e ganhos de ser quem somos. Até para a gente conseguir vislumbrar as nossas escolhas diárias e os nossos comportamentos de rotina. Será que você conhece os dois lados da moeda do seu funcionamento hard worker? Esse é o Momento 2PM Podcast. E por aqui eu ajudo hard workers a lidar melhor com a sua ansiedade, a prevenir e evitar momentos de exaustão e de burnout e também a diminuir a contração dos seus relógios de vida. Eu sou o Dr. Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta, e produzo conteúdo exclusivo para os hard workers aqui nas minhas redes sociais. Para vocês que estão me acompanhando nas plataformas de streaming de áudio e também aqui pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Então, pensando nessa música de Caetano Veloso, vamos falar dos dois lados da moeda do seu funcionamento hard worker. Bora! Pensa aí numa moeda e, claro, existe uma cara e uma coroa. E pensando na coroa hard worker, a gente tem que saber que ela tem dois grandes aspectos positivos. Primeiramente, a curiosidade. Os hard workers geralmente são sedentos por saber. Eles são muito movimentados pelo crescimento, pelo conhecimento e pelas descobertas. Geralmente, quando eu investigo a infância dos meus pacientes hardworkers em psicoterapia, a gente acaba descobrindo que ele era uma criança muito curiosa. Sabe aquela criança que quer entender e saber sobre tudo? Que quer pegar um brinquedo, abrir o brinquedo e descobrir como que ele funciona, quais são as pecinhas, o que tem ali dentro, que gosta de assistir muitos filmes e séries sobre determinados assuntos, documentários, gosta de sempre absorver mais informação, gosta de entender mais sobre o mundo, entender mais sobre as coisas. E é claro que curiosidade e inteligência são potenciais muito conectados. E possuir esses potenciais com certeza se torna uma vantagem evolutiva. E o hard worker, por consequência, passa a usufruir de muitos resultados positivos desses potenciais. Então, por exemplo, se o hard worker é dono da sua própria empresa, dono do seu próprio negócio, ele sempre vai estar interessado em procurar e em saber ainda mais sobre aquela área. Os meus pacientes hard workers que têm esse perfil, eles sempre vão fazer cursos, formações diferentes, vão estar em contato com pessoas que possam dar esse respaldo técnico para eles, de forma que eles sejam considerados, vistos como pessoas de referência no conhecimento técnico dessas empresas, desses negócios. Toda essa informação e conhecimento de ponta faz com que esses negócios prospectem cada vez mais, continuem crescendo, continuem girando e tornam o hard worker um profissional referência dentro da sua área, dentro do tema no qual ele trabalha. Outro exemplo, se o hard worker tem um cargo ali de destaque, um cargo de confiança dentro de uma empresa, ele sempre está interessado em se desenvolver mais dentro desse cargo no sentido técnico, em saber mais sobre a sua função, em fazer com que ele aprenda cada vez mais como desenvolver tudo aquilo que precisa ser melhorado dentro daquilo que ele produz, dentro daquilo que ele faz, dentro dessa empresa. Então olha como a curiosidade hard worker faz com que ele naturalmente se destaque. Esse desejo de acumular saber, conhecimento, acaba trazendo vantagens competitivas profissionais para ele. E o resultado disso é que dentro dos seus cargos de trabalho ele sempre está crescendo, melhorando de função, subindo nas hierarquias da empresa e sempre está prospectando e desenvolvendo os seus próprios negócios. E consequentemente aí tendo mais destaque profissional e mais ganhos financeiros. E além disso, a curiosidade dos hard workers acaba fazendo com que eles se tornem também pessoas muito magnéticas. É aquele tipo de amigo e colega que quando você conversa com ele, parece que ele sempre tem algo interessante para te ensinar ou para falar. É aquele tipo de amigo ou de pessoa que te deixa impressionado com a perspicácia dele, com a capacidade de se organizar, com a capacidade de se desenvolver. Outro resultado muito positivo dessa curiosidade do hard worker é que ele acaba desenvolvendo um interesse muito grande em aprender mais sobre si mesmo e a se entender cada vez mais. Você mesmo que está aqui agora, que também é hard worker, provavelmente está gostando e curtindo desse conteúdo porque quer saber mais sobre o seu funcionamento, quer entender mais sobre você, quer conseguir se transformar de algumas formas. Então olha que legal, essa sua inteligência e curiosidade vão te ajudar totalmente no seu processo de evolução humana e também na construção da sua inteligência emocional. Todo esse desejo de saber mais sobre você, todo esse desejo de entender mais profundamente sobre aquilo que está acontecendo, vai te capacitar para mudar todos esses comportamentos, tudo que faz parte da sua rotina, que tem te trazido prejuízo. Então agora vamos para o grande segundo aspecto positivo do funcionamento hard worker, que é a autorresponsabilidade.
Quando a gente conhece os hard workers na infância, quando a gente vai ver o comportamento dele como criança, a gente percebe que muitos dos hard workers eram crianças que se sentiam um peso para a família, ou que tinham que ajudar os pais, ou até mesmo cuidar dos pais de alguma forma, ou que tinham uma sensação que não podiam de jeito nenhum trazer qualquer tipo de preocupação para esses pais. Então com isso você pode perceber que geralmente essas crianças que se tornaram hard workers eram crianças muito preocupadas com as outras pessoas e com a necessidade das outras pessoas. Essas crianças geralmente têm uma sensação de que o outro sempre deve ser priorizado. E o resultado positivo desse tipo de percepção e funcionamento é que essas crianças, quando vão se desenvolvendo e se tornando adultos, se tornam muito responsáveis. Então perceba que essas crianças que se sentiam um peso, que se sentiam responsáveis por outras pessoas, ou que não podiam gerar preocupações para os pais, acabam se desenvolvendo como hard workers que vão assumir os seus próprios erros, assumir os seus próprios BOs. É muito difícil você ver hard worker metido em histórias de furar compromissos, de não se responsabilizar por aquilo que fez ou que não fez, estar metido em dívidas ou algum tipo de calote ou algum tipo de golpe, por exemplo. Os hard workers, inclusive, pegam até pesado com eles mesmos, no sentido de olhar para aquilo que ainda não está legal, para as lacunas do seu desenvolvimento, para os erros que podem estar acontecendo dentro do seu comportamento, sempre estão assumindo isso e tentando se desenvolver dessa forma. O natural do hard worker é se cobrar, se demandar e assumir os seus próprios erros e responsabilidades. E é exatamente por isso que são profissionalmente vistos como pessoas muito dedicadas, comprometidas, pontuais e de confiança. E esse é mais um dos resultados positivos da coroa hard worker, do lado bom de ser hard worker. Afinal de contas, qualquer empregador que não quer um funcionário que assume seus próprios BOs, que assume os seus próprios erros, que não bagunça ou sacaneia o seu negócio, e que cliente que não quer ser atendido por um profissional responsável, pontual, que assume os seus compromissos financeiros. Essa autorresponsabilidade hard worker, que foi muito desenvolvida na sua história de vida, faz com que ele comunique muita segurança, muita confiabilidade, muita idoneidade profissional para as pessoas com quem ele trabalha. E pensando na parte da vida pessoal do hard worker, essa autorresponsabilidade pode fazer com que eles se tornem excelentes pais, por exemplo. O pai hard worker pode ser responsável por transmitir por novas gerações a importância e o poder do compromisso, da palavra, da confiabilidade. Pensando no casamento dos hard workers, por exemplo, essa autorresponsabilidade vai fazer com que as esposas e os maridos hard workers construam uma sensação de segurança, de confiança dentro desses relacionamentos. Os hard workers geralmente são pessoas que não descumprem os combinados dentro das relações, justamente por se cobrarem demais e por serem extremamente responsáveis. Então, para amarrar tudo que a gente conversou aqui hoje, é muito importante que você entenda que muitas das características dos hard workers, na verdade, são estratégias aprendidas para que eles lidem melhor com as suas vidas. Então, pegando os dois grandes aspectos positivos do funcionamento hard worker sobre os quais a gente falou aqui hoje. Usar a inteligência e a curiosidade para sempre estar em desenvolvimento, em crescimento profissional, alcançar novos cargos, novos títulos, novas remunerações, fazer com que a sua empresa, o seu negócio sempre esteja em crescimento, é uma estratégia que foi reforçada na vida do hard worker. Isso quer dizer que essa estratégia foi usada várias vezes e ela funcionou e ela foi dando resultados. Então, se você sempre está ali pesquisando, conhecendo, fazendo curso, se desenvolvendo tecnicamente, e essa sensação de crescimento, essa sensação de escada infinita, te alivia de algum tipo de desconforto ou te deixa melhor dentro da sua própria pele, o seu cérebro vai fazer com que isso seja repetido. É um aprendizado que o cérebro quer manter dentro da sua vida, ele quer manter para você, ele aprendeu o que é bom. A mesma coisa com ser autorresponsável. De alguma forma o hard worker entende que priorizar as outras pessoas, que assumir os seus próprios erros, que ser uma pessoa extremamente organizada, pontual, comprometida, confiável, gera resultados que fazem com que ele se sinta menos desconfortável emocionalmente. Ou com que ele sinta que as coisas estão bem, que as coisas estão ajustadas, que não tem nada que o incomode muito. Então, atuar de uma forma muito autorresponsável também é uma estratégia que trouxe resultados positivos e que permaneceu por um comando cerebral. Então, o que eu preciso que vocês entendam nesse episódio de hoje? Todos nós aprendemos, mesmo que de forma automática ou mesmo sem perceber, estratégias comportamentais.
E essas estratégias, elas têm o objetivo de nos aliviar emocionalmente de alguma forma. Elas acabam fazendo com que a gente sinta que está tudo bem, que a gente está funcionando de uma maneira correta, de que as coisas estão andando da forma com que deveriam ser, como se tudo tivesse ajustado. E essas estratégias que começam a ser aprendidas lá na infância, elas só se perpetuam na vida adulta justamente porque elas trouxeram algum tipo de resultado positivo. O cérebro aprende que quando ele usa esse tipo de estratégia, ele acaba tendo algum tipo de resultado positivo. E é exatamente por isso que em qualquer oportunidade de desconforto emocional ou de sensação de que alguma coisa pode dar errado ou de que você não vai se sentir bem de alguma forma, essas estratégias vão ser ativadas para que você tenha melhores resultados. E um ponto muito interessante disso é que essas estratégias comportamentais que nós aprendemos para dar uma aliviada nos nossos desconfortos emocionais, passam a integrar e a fazer parte da nossa própria personalidade. E é aqui que está o pulo do gato, olha que interessante. Se o cérebro entende que usando determinadas estratégias você vai ter ganhos e resultados positivos, ele acaba repetindo isso muitas vezes de forma generalizada. E você começa a usar as mesmas estratégias para situações totalmente diferentes. Então, retomando um ponto positivo aqui do hard worker, a curiosidade e a inteligência. Se o hard worker passa a recorrer à estratégia de usar a curiosidade e a inteligência para continuar sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre fazendo mais cursos, mais títulos, mais dinheiro, mais empresas, ele acaba entrando naquele esquema de padrões inflexíveis, da escada infinita. Então repara como recorrer à estratégia de usar a inteligência e a curiosidade para sempre estar se desenvolvendo traz resultados positivos, assim como resultados negativos. E no próximo episódio a gente vai falar com mais calma sobre esses resultados negativos do funcionamento hard worker. Então, para finalizar aqui, para amarrar, eu quero que você pense sobre isso, tá bom? Várias partes do seu funcionamento e da sua própria personalidade, na verdade, são estratégias que você aprendeu para lidar com a vida e com seus desconfortos emocionais. E essas estratégias só ficam sendo repetidas pelo seu cérebro porque elas tiveram algum tipo de resultado, algum tipo de ganho positivo. E por aqui a minha intenção é te ajudar a fazer esse filtro, para que você entenda melhor quais são os desconfortos emocionais que você tem dentro do seu funcionamento hard worker, quais são as estratégias que geralmente você usa para lidar com tudo isso, quais são os resultados positivos e negativos dessas estratégias, para que dentro dessa visão mais ampla, desse jeito mais amplo de olhar para essa história, você consiga passar a selecionar intencionalmente quais estratégias você realmente quer usar, em que momento que você quer usar elas, para que você colha somente os resultados positivos dessas histórias. A intenção aqui é te tirar do automático. É que você adquira mais consciência e mais intencionalidade dentro das suas escolhas e do seu funcionamento. Se você gostou desse episódio, dessa reflexão, desse entendimento, não esquece de me seguir nas plataformas de streaming de áudio, coloca lá seguir meu podcast para que você sempre saiba quando episódios novos saírem. E aqui no YouTube, se você está me vendo através do vídeo e tiver algum tipo de dúvida, você pode me mandar essas dúvidas tanto pelas mensagens nas minhas redes sociais, como aqui nos comentários também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também comentar tudo que vocês acharam sobre esses temas para que a gente continue engajando juntos aqui em toda essa história. Fiquem bem e me acompanhem por aqui, que na semana que vem a gente vai falar sobre os pontos negativos do funcionamento hard worker, a cara hard worker. Espero vocês. Até lá!